A Arte da Guerra, um antigo tratado militar atribuído ao estrategista chinês Sun Tzu, é uma obra clássica que oferece insights profundos sobre estratégia e táticas militares. Escrito em torno do século V a.C., este livro é considerado um dos tratados mais influentes sobre estratégia em todo o mundo e transcende o campo de batalha. Sun Tzu nos apresenta princípios estratégicos essenciais que enfatizam a importância da preparação minuciosa, do planejamento cuidadoso e da compreensão profunda do inimigo ou oponente. Ele argumenta que a melhor vitória é aquela que evita o confronto direto, resolvendo conflitos de forma eficaz sem recorrer à guerra. A adaptabilidade e a flexibilidade são valores centrais neste livro, destacando a necessidade de ajustar estratégias de acordo com as mudanças nas circunstâncias. Sun Tzu também sublinha a importância da informação e da espionagem como meios cruciais para tomar decisões informadas. Liderança eficaz é um tema recorrente, com ênfase na motivação das tropas e na importância de líderes competentes. Além disso, diversos conceitos militares, como o terreno, o clima e a moral das tropas, são discutidos em relação à estratégia militar. A relevância de A Arte da Guerra não se limita ao campo de batalha. Seus princípios têm sido amplamente adotados em áreas como negócios, liderança, esportes e relações interpessoais. A capacidade de adaptar estratégias, coletar informações, liderar eficazmente e evitar conflitos desnecessários são lições valiosas para enfrentar os desafios em diversos aspectos da vida. Ao longo dos séculos, o livro vendeu milhões de cópias e continua sendo uma leitura essencial para aqueles interessados em estratégia, tomada de decisões e alcançar objetivos. O legado duradouro de A Arte da Guerra é evidente na orientação que oferece a líderes militares, empresariais, políticos e a qualquer pessoa que busque uma compreensão mais profunda de como enfrentar desafios e alcançar o sucesso. A Arte da Guerra de Sun Tzu é composto por 13 capítulos que abordam vários aspectos da estratégia militar e princípios de liderança. Os principais tópicos e princípios discutidos ao longo do livro são: Capítulo 1. Planejamento estratégico é fundamental, pois estabelece a base para qualquer empreendimento bem-sucedido, seja na guerra ou em qualquer outro campo da vida. Sun Tzu enfatiza a importância de uma preparação meticulosa antes de entrar em qualquer conflito. Ele argumenta que, ao fazer isso, você aumenta suas chances de sucesso e minimiza os riscos. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o planejamento estratégico no livro. Conhecimento prévio. Sun Tzu enfatiza a importância de conhecer a si mesmo e o inimigo antes de entrar em uma batalha. Isso significa entender suas próprias forças e fraquezas, bem como as do oponente. O conhecimento é poder. Objetivos claros. É essencial definir metas claras e alcançáveis. Isso não só direciona seus esforços, mas também permite que você avalie seu progresso. Avaliação de recursos. O autor destaca a importância de avaliar cuidadosamente seus recursos, incluindo tropas, suprimentos e logística. Saber o que você tem à sua disposição é fundamental para planejar efetivamente. Flexibilidade. Mesmo com um plano cuidadosamente elaborado, é importante permanecer flexível. As circunstâncias podem mudar rapidamente em uma batalha, e a capacidade de se adaptar é crucial. Segredo e surpresa. Sun Tzu valoriza a ideia de manter seus planos em sigilo, de modo a pegar o inimigo de surpresa. Ele acredita que surpreender o oponente pode fornecer uma vantagem decisiva. Prevenção de conflitos. Uma das ideias-chave é que a melhor vitória é aquela em que você vence sem lutar. Isso significa usar a estratégia para desencorajar ou impedir conflitos sempre que possível. Determinação de prioridades. O autor enfatiza a importância de determinar as prioridades e não se envolver em conflitos desnecessários. Às vezes, é melhor ceder em uma batalha menor para vencer a guerra. Em resumo, o planejamento estratégico, conforme delineado por Sun Tzu, é uma abordagem cuidadosa e abrangente para alcançar seus objetivos, seja na guerra ou em outras áreas da vida. Esse princípio é universalmente aplicável e continua sendo uma fonte valiosa de ensinamentos sobre liderança e estratégia. Capítulo 2.
Moral e disciplina desempenham papéis cruciais no sucesso de qualquer empreendimento, especialmente em um contexto militar. Aqui está uma exploração mais profunda desses dois princípios. Moral. A moral refere-se à vontade, motivação e confiança das tropas em um exército. Sun Tzu enfatiza que uma alta moral é essencial para a vitória. Quando as tropas estão moralmente elevadas, elas lutam com mais determinação e são mais resistentes às adversidades. O autor oferece várias estratégias para aumentar a moral. Liderança inspiradora. Líderes eficazes devem demonstrar coragem e liderança pelo exemplo. Eles também devem compartilhar os benefícios da vitória com suas tropas. Unidade de propósito. Todos os membros do exército devem entender claramente os objetivos e a importância de suas ações para alcançar esses objetivos. Recompensas e reconhecimento. Sun Tzu recomenda recompensar as realizações e o desempenho excepcional, incentivando assim a motivação. Compreensão da causa. Tropas que acreditam na justiça de sua causa ou missão estão mais dispostas a lutar com fervor. Disciplina. A disciplina é a conformidade com regras e ordens, mesmo nas condições mais difíceis. Sun Tzu argumenta que a disciplina é necessária para evitar o caos em uma operação militar. Aqui estão algumas considerações importantes sobre disciplina. Respeito pela autoridade. Os líderes devem estabelecer autoridade e as tropas devem respeitá-la. Isso garante que as ordens sejam seguidas sem questionamento excessivo. Compreensão das regras. As tropas devem entender a importância das regras e regulamentos. Sun Tzu acredita que, quando as pessoas compreendem a lógica por trás das regras, elas são mais propensas a segui-las. Punição justa. Punir o mau comportamento de forma justa e consistente é fundamental. Punir injustamente mina a confiança das tropas. Treinamento adequado. Tropas bem treinadas são mais disciplinadas. Elas conhecem os procedimentos e sabem como agir sob pressão. Em resumo, moral e disciplina são dois pilares essenciais para qualquer organização bem-sucedida, seja militar ou não. O entendimento da importância da moral elevada e da disciplina rigorosa pode levar a um melhor desempenho, resiliência e sucesso em empreendimentos de qualquer tipo. Capítulo 3. Estratégia ofensiva e defensiva. A Arte da Guerra de Sun Tzu, escrito por volta do século V a.C., é uma obra fundamental sobre estratégia militar, mas suas lições se aplicam a uma variedade de campos, incluindo negócios, política e esportes. Sun Tzu discute extensivamente as estratégias ofensivas e defensivas e como usá-las efetivamente. Vamos explorar esses conceitos em detalhes. Estratégia ofensiva. Iniciativa. Sun Tzu enfatiza a importância de tomar a iniciativa em um conflito. Isso significa não apenas reagir aos movimentos do oponente, mas também forçá-lo a reagir às suas ações. Ao fazer isso, você dita o ritmo do conflito. Ataque ao ponto fraco. Sun Tzu aconselha a identificação do ponto fraco do oponente e o ataque a ele com força total. Isso pode desequilibrar o adversário e criar oportunidades para a vitória. Movimento surpresa. Estratégias ofensivas frequentemente envolvem surpreender o inimigo. Isso pode ser alcançado através de movimentos inesperados, manobras rápidas e táticas enganosas. Pressão contínua. Sun Tzu sugere manter a pressão sobre o inimigo, evitando dar-lhe tempo para se recuperar ou reagir. Isso desgasta suas forças e moral. Estratégia defensiva. Fortalecer suas defesas. A defesa eficaz envolve o fortalecimento de suas posições e pontos vitais. Isso torna mais difícil para o inimigo atacar com sucesso. Desgaste do inimigo. Sun Tzu também incentiva a estratégia defensiva de desgastar o inimigo. Isso pode ser alcançado resistindo aos ataques inimigos, usando terreno vantajoso e mantendo a paciência. Táticas de retirada. Às vezes, uma retirada estratégica é a melhor opção. Isso permite que você conserve suas forças enquanto força o inimigo a estender suas linhas de abastecimento.
Contra-ataque oportuno. Uma estratégia defensiva eficaz pode incluir contra-ataques bem cronometrados quando o inimigo estiver vulnerável. A importância de entender e aplicar tanto estratégias ofensivas quanto defensivas depende do contexto. Às vezes, é necessário tomar a iniciativa e atacar para alcançar a vitória. Em outras situações, a defesa cuidadosa pode ser a chave para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo. A habilidade de discernir quando usar cada abordagem é uma marca de um líder ou estrategista eficaz, como ensinado por Sun Tzu em A Arte da Guerra. Capítulo 4 – Táticas Militares. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu fornece uma riqueza de insights sobre táticas militares que podem ser aplicadas não apenas no campo de batalha, mas também em muitos aspectos da vida. Aqui estão algumas das principais lições sobre táticas militares. 1. Planejamento estratégico. Sun Tzu enfatiza a importância do planejamento estratégico sólido antes de qualquer ação. Isso inclui a avaliação cuidadosa das circunstâncias, a análise das forças e fraquezas, e a definição de objetivos claros. 2. Flexibilidade. Ele aconselha a ser flexível e adaptar suas táticas às mudanças nas circunstâncias. Uma estratégia que funciona em uma situação pode não ser eficaz em outra. 3. Enganos e estratagemas. Sun Tzu é um defensor de usar enganos e estratagemas para enganar o inimigo. Ele acredita que a dissimulação e a astúcia podem levar o inimigo a cometer erros. 4. Uso inteligente de recursos. Ele também enfatiza a necessidade de usar seus recursos de forma eficaz. Isso inclui a gestão de tropas, suprimentos e tempo. Não desperdice recursos preciosos em empreendimentos inúteis. 5. Conhecimento do inimigo. Sun Tzu destaca a importância de conhecer profundamente o inimigo. Isso envolve o entendimento de sua psicologia, estratégias, pontos fracos e fortes. 6. Batalhas decisivas. Ele acredita que é preferível vencer uma batalha sem lutar, através da diplomacia ou manobras inteligentes. No entanto, quando o confronto é inevitável, ele defende vencer rapidamente e decisivamente. 7. Táticas de guerra psicológica. Sun Tzu reconhece a importância da guerra psicológica. Ele sugere minar a moral do inimigo, criar confusão e manter a mente do adversário em constante estado de incerteza. 8. Liderança forte. Ele enfatiza que a liderança forte é essencial. Um líder deve ser respeitado e inspirar confiança nas tropas. 9. Terrain e clima. Ele aconselha a considerar cuidadosamente o terreno e o clima em suas táticas. Esses fatores podem afetar significativamente o resultado de uma batalha. 10. Retirada estratégica. Sun Tzu também reconhece a validade da retirada estratégica em certas situações. Uma retirada pode ser usada para atrair o inimigo para um terreno desfavorável ou desgastá-lo ao longo do tempo. Em última análise, as táticas militares de Sun Tzu são uma fonte valiosa de insights sobre estratégia e liderança. Suas lições têm sido aplicadas não apenas no campo de batalha, mas também em áreas como negócios, esportes e tomada de decisões. A flexibilidade, a adaptabilidade e a capacidade de pensar estrategicamente são características que podem beneficiar qualquer pessoa, independentemente do campo de atuação. Capítulo 5 Energia e tempo. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, reconhece a importância crítica da gestão eficaz da energia e do tempo na busca da vitória. Aqui estão algumas das lições mais relevantes sobre esses tópicos. 1. O valor do tempo. Sun Tzu enfatiza que o tempo é um recurso valioso na guerra. Ele aconselha a não desperdiçar tempo em batalhas prolongadas e estagnadas que podem esgotar recursos. Em vez disso, ele promove a ideia de vencer rapidamente com eficácia. 2. Energia concentrada. O autor também destaca a importância de concentrar a energia em um ponto focal. Em vez de dispersar forças, é mais eficaz direcionar todas as energias para um objetivo específico, criando um impacto mais poderoso. 3. Manutenção da energia. Sun Tzu enfatiza que a manutenção da energia e do moral é fundamental para o sucesso.
Isso envolve fornecer adequadamente as tropas, mantê-las motivadas e evitar exaustão desnecessária. 4. Uso estratégico do tempo. Ele também sugere usar o tempo de forma estratégica, aguardando o momento certo para agir. Isso pode envolver o uso de emboscadas, ataque surpresa e a exploração de oportunidades quando o inimigo está enfraquecido. 5. Decepção e desgaste. Sun Tzu considera a estratégia da decepção e do desgaste para minar o inimigo sem gastar muita energia. Isso pode envolver táticas como criar a ilusão de um ataque iminente para forçar o inimigo a gastar recursos na defesa. 6. A importância do equilíbrio. Embora ele valorize a ação decisiva e rápida, Sun Tzu também enfatiza o equilíbrio. Ele não apoia ações impulsivas e imprudentes que podem levar ao desperdício de energia e recursos. 7. Adaptação ao tempo. O autor reconhece que as condições e circunstâncias podem mudar rapidamente. Portanto, a capacidade de se adaptar ao tempo é fundamental. Isso inclui ajustar estratégias conforme necessário para responder às mudanças no campo de batalha. 8. Consideração das estações. Sun Tzu menciona a importância de considerar as estações do ano e o clima ao planejar campanhas militares. Isso destaca a necessidade de levar em conta fatores ambientais ao decidir quando e como agir. 9. Conhecimento do inimigo. Compreender o tempo e a energia do inimigo é uma parte crucial da estratégia. Sun Tzu incentiva a coleta de informações sobre os padrões de comportamento do inimigo em relação ao tempo e como eles gastam energia. Em resumo, Sun Tzu reconhece que a gestão eficaz da energia e do tempo é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, seja na guerra, nos negócios ou em outros aspectos da vida. Suas lições ressaltam a importância de uma abordagem estratégica e equilibrada, adaptada às circunstâncias e baseada em um entendimento profundo das dinâmicas envolvidas. Capítulo 6. Adaptabilidade. A adaptabilidade é um conceito fundamental abordado por Sun Tzu em A Arte da Guerra. Ele enfatiza que a capacidade de se adaptar a diferentes situações é crucial para o sucesso em conflitos. Aqui estão algumas das principais ideias de Sun Tzu sobre adaptabilidade. 1. Conheça a si mesmo e ao inimigo. Sun Tzu destaca que a primeira etapa para a adaptabilidade é conhecer a si mesmo e ao inimigo. Isso envolve compreender suas próprias forças e fraquezas, bem como as do inimigo. A adaptação começa com uma avaliação precisa da situação. 2. Flexibilidade estratégica. Sun Tzu aconselha a não se apegar a estratégias fixas. Em vez disso, ele incentiva a adaptar a estratégia de acordo com as circunstâncias. Ele enfatiza que não existe uma abordagem única que funcione em todas as situações. É necessário ser flexível e ajustar as táticas conforme necessário. 3. Mudança de táticas. Sun Tzu sugere que, em uma batalha, se as táticas atuais não estiverem funcionando, elas devem ser ajustadas imediatamente. Isso significa abandonar abordagens que não estão produzindo resultados e adotar novas estratégias que sejam mais eficazes. 4. Aproveitando oportunidades. O autor enfatiza a importância de reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem durante um conflito. Isso requer uma mente aberta e a capacidade de agir rapidamente quando uma brecha no inimigo é identificada. 5. Avaliação contínua. Sun Tzu encoraja a constante avaliação da situação. Isso envolve monitorar o progresso, avaliar o impacto das ações tomadas e ajustar a estratégia de acordo com os desenvolvimentos. 6. Engano e surpresa. O autor também destaca o uso de táticas enganosas para confundir o inimigo. Ele sugere criar a ilusão de que você está fazendo uma coisa enquanto executa outra. Isso mantém o inimigo em constante estado de incerteza e dificulta sua adaptação. 7. Estratégia baseada no terreno. Sun Tzu reconhece que o terreno e o ambiente podem variar. Ele aconselha adaptar a estratégia ao terreno em que a batalha ocorre, aproveitando as características do ambiente para obter vantagem. 8. Mudança de marcha. O autor enfatiza que, se a situação exigir, é necessário mudar de marcha rapidamente. Isso significa estar disposto a abandonar um plano de longo prazo em favor de ações mais imediatas e necessárias.
9. Liderança adaptável. Sun Tzu também destaca que os líderes devem ser adaptáveis. Isso envolve ser capaz de tomar decisões rápidas e corretas com base nas informações disponíveis. Em resumo, a adaptabilidade é uma qualidade crítica para qualquer estrategista, de acordo com Sun Tzu. Ele enfatiza que a rigidez nas estratégias pode levar ao fracasso, enquanto a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias é essencial para alcançar a vitória. Adaptar-se às mudanças, aproveitar as oportunidades e manter uma mente flexível são princípios-chave em A Arte da Guerra. Capítulo 7. Espionagem e informação. A espionagem e a obtenção de informações precisas desempenham um papel crucial nas estratégias delineadas por Sun Tzu em A Arte da Guerra. Aqui estão alguns pontos importantes relacionados a esse tema. 1. Coleta de informações. Sun Tzu enfatiza a importância de coletar informações detalhadas sobre o inimigo, incluindo suas forças, fraquezas, estratégias e táticas. Ele acredita que o conhecimento é poder e que uma compreensão completa do inimigo é essencial para o sucesso. 2. Espiões como recursos valiosos. O autor considera os espiões como ativos valiosos. Eles desempenham um papel fundamental na obtenção de informações sobre o inimigo. Sun Tzu orienta os comandantes a recrutarem espiões habilidosos e a mantê-los bem informados. 3. Enganando o inimigo. Sun Tzu também enfatiza o uso de desinformação para confundir o inimigo. Isso envolve a disseminação de informações falsas ou enganosas para induzir o inimigo a tomar decisões prejudiciais aos seus interesses. 4. Avaliação da informação. O autor alerta para a importância de avaliar cuidadosamente a qualidade das informações recebidas. Nem toda informação é precisa, e é crucial distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. 5. Espionagem industrial. Embora o contexto de A Arte da Guerra seja principalmente militar, muitas das estratégias e princípios podem ser aplicados ao mundo dos negócios. Nesse sentido, a espionagem industrial, ou seja, a obtenção de informações sobre os concorrentes, é uma aplicação moderna das ideias de Sun Tzu. 6. Velocidade e eficiência. Sun Tzu valoriza a rapidez na obtenção e no uso das informações. Ele acredita que informações oportunas e precisas podem proporcionar uma vantagem significativa em situações de conflito. 7. Avaliação estratégica. O autor sugere que as informações coletadas devem ser usadas para avaliar a estratégia do inimigo e encontrar maneiras de miná-la. Ele enfatiza a importância de adaptar suas táticas com base nas informações disponíveis. 8. Conhecimento do terreno. Além de informações sobre o inimigo, Sun Tzu também destaca a necessidade de conhecer o terreno onde ocorrerá a batalha. O entendimento das características geográficas e ambientais pode influenciar significativamente as estratégias adotadas. 9. Discrição e sigilo. Sun Tzu adverte que a divulgação de informações sobre suas próprias estratégias e táticas pode ser prejudicial. Ele aconselha a manter segredo sobre seus planos até o momento certo para agir. Em resumo, a espionagem e a obtenção de informações precisas são consideradas elementos essenciais para o sucesso nas estratégias de Sun Tzu. Conhecer o inimigo, avaliar a situação e adaptar-se com base nas informações disponíveis são princípios-chave destacados em A Arte da Guerra. Capítulo 8. Liderança eficaz. Sun Tzu aborda a liderança de maneira fundamental em A Arte da Guerra. Aqui estão alguns pontos importantes sobre liderança eficaz no contexto das estratégias delineadas pelo autor. 1. Comandante hábil. Sun Tzu enfatiza que o comandante, ou líder, desempenha um papel crítico em qualquer empreendimento militar. Ele deve ser habilidoso, experiente e capaz de tomar decisões rápidas e eficazes. 2. Adaptação à situação. O autor destaca que um líder eficaz deve ser flexível e capaz de se adaptar às circunstâncias em constante mudança. Ele deve ser capaz de ajustar suas estratégias com base no ambiente e no inimigo. 3. Compreensão das tropas. Sun Tzu ressalta a importância de um líder entender completamente suas próprias tropas. Isso inclui suas forças e fraquezas, motivações e limitações.
Um líder deve ser capaz de inspirar confiança e motivar suas tropas. 4. Tomada de decisões racionais. O autor aconselha que as decisões do líder devem ser baseadas em análises racionais, não em emoções. Ele enfatiza a importância de evitar a impulsividade e de considerar cuidadosamente as consequências de cada ação. 5. Liderança pelo exemplo. Sun Tzu argumenta que um líder deve dar o exemplo e seguir os princípios que espera que seus seguidores sigam. Isso cria respeito e confiança nas tropas. 6. Estratégia de liderança. O autor também destaca que a liderança não deve ser estática. Em vez disso, um líder deve adotar diferentes estratégias de liderança com base na situação. Às vezes, a liderança direta é necessária, outras vezes, é melhor delegar. 7. Hierarquia clara. Sun Tzu aconselha a manutenção de uma hierarquia clara de comando. Isso evita confusões e desentendimentos dentro da organização. 8. Recompensas e punições. O autor argumenta que um líder deve ser capaz de recompensar e punir de forma justa. Recompensas incentivam o desempenho, enquanto punições desencorajam o comportamento indesejado. 9. Estratégias de motivação. Sun Tzu também discute estratégias para motivar as tropas, como reconhecimento por feitos notáveis e compartilhamento dos despojos da vitória. 10. Comunicação eficiente. Um líder eficaz deve ser capaz de comunicar claramente suas intenções e estratégias para suas tropas. A comunicação eficaz é essencial para evitar mal-entendidos e garantir a execução bem-sucedida das estratégias. Em resumo, a arte da guerra enfatiza que a liderança é uma parte crucial de qualquer empreendimento. Um líder eficaz deve ser habilidoso, adaptável, compreensivo, capaz de tomar decisões racionais e motivar suas tropas. O livro oferece insights valiosos sobre como desenvolver a liderança eficaz em contextos militares e, muitas vezes, esses princípios são aplicados a situações de liderança em outros campos, como negócios e vida pessoal. Capítulo 9. Conhecimento do inimigo. Sun Tzu, o autor, coloca uma ênfase significativa no conhecimento do inimigo ao desenvolver estratégias eficazes. Aqui estão alguns pontos essenciais sobre a importância do conhecimento do inimigo no contexto das estratégias abordadas no livro. 1. Avaliação cuidadosa. Sun Tzu enfatiza a importância de avaliar cuidadosamente o inimigo, incluindo suas forças, fraquezas, táticas, estratégias e personalidade do comandante. 2. Espionagem. Ele sugere o uso de espionagem como uma ferramenta vital para adquirir informações precisas sobre o inimigo. Espiões são considerados olhos e ouvidos cruciais em uma campanha militar. 3. Desvendar estratégias. O conhecimento profundo do inimigo permite desvendar suas estratégias e intenções, o que é essencial para planejar contra-ataques eficazes. 4. Explorar fraquezas. Conhecer as fraquezas do inimigo possibilita a exploração dessas vulnerabilidades para obter vantagem tática. 5. Enganos inteligentes. Sun Tzu também fala sobre o uso de enganos inteligentes para confundir e manipular o inimigo, tirando proveito de suas expectativas e previsões. 6. Adaptação da estratégia. Com o conhecimento do inimigo, é possível adaptar a estratégia de acordo com as mudanças nas táticas do oponente. 7. Guerra de nervos. A obtenção de informações precisas sobre o inimigo pode influenciar seu moral e psicologia, criando uma vantagem psicológica. 8. Evitar conflitos desnecessários. Conhecer o inimigo também pode ajudar a evitar conflitos desnecessários, quando possível, economizando recursos e vidas. 9. Planejamento minucioso. A base de qualquer estratégia bem-sucedida é o planejamento minucioso, que só pode ser alcançado com um conhecimento completo do inimigo. 10. Adaptabilidade. O conhecimento do inimigo permite que um comandante seja mais adaptável, mudando estratégias à medida que surgem novas informações. Em resumo, a compreensão profunda do inimigo é um dos pilares fundamentais da estratégia militar de Sun Tzu. Isso não apenas permite a criação de estratégias eficazes, mas também oferece uma vantagem psicológica e tática.
A busca contínua por informações precisas sobre o inimigo é vista como essencial para o sucesso em qualquer empreendimento militar, e muitas dessas lições são aplicáveis em outros campos, como negócios e competições esportivas. Capítulo 10. O uso de terreno. Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, dedica uma parte significativa de seu tratado à importância do terreno nas estratégias militares. Ele enfatiza que o terreno pode ser uma vantagem crucial para um comandante habilidoso. Abaixo, exploramos como o livro aborda o uso de terreno nas estratégias militares. 1. Conhecimento do terreno. Sun Tzu enfatiza a importância de conhecer profundamente o terreno onde a batalha ocorrerá. Isso inclui entender sua geografia, recursos naturais, características topográficas e locais estratégicos. 2. Adaptação à paisagem. Ele argumenta que um comandante sábio deve adaptar suas táticas ao terreno. O terreno pode oferecer oportunidades para emboscadas, defesas naturais ou armadilhas. 3. Vantagem psicológica. O conhecimento e a ocupação estratégica do terreno também podem criar uma vantagem psicológica sobre o inimigo. A ocupação de posições elevadas, por exemplo, pode fazer o inimigo sentir-se em desvantagem. 4. Defesa fortificada. Terreno favorável pode ser usado para criar defesas naturais. Uma posição elevada, flanqueada por montanhas ou com um curso d'água à frente, pode ser difícil de conquistar. 5. Armadilhas e emboscadas. Sun Tzu sugere que o terreno propício pode ser usado para armar armadilhas e emboscadas. Por exemplo, florestas densas ou desfiladeiros estreitos podem ser locais ideais para surpreender o inimigo. 6. Minimização de fraquezas. O conhecimento do terreno permite que um comandante minimize suas próprias fraquezas e maximize suas forças. Ele pode evitar terrenos desvantajosos. 7. Mobilidade e flexibilidade. Conhecer o terreno também significa que um comandante pode escolher rotas de movimento que aproveitem ao máximo as características geográficas, permitindo-lhe maior mobilidade e flexibilidade. 8. Planejamento estratégico. Sun Tzu argumenta que a escolha do terreno deve ser parte integral do planejamento estratégico. Um comandante deve considerar cuidadosamente como o terreno afetará as táticas e o resultado da batalha. Em resumo, o uso de terreno é um elemento fundamental nas estratégias militares descritas por Sun Tzu. Ele acredita que o terreno pode ser uma vantagem decisiva quando usado com sabedoria. Isso requer um conhecimento profundo do terreno, adaptabilidade tática e uma compreensão de como tirar o máximo proveito das características naturais do ambiente. Sun Tzu demonstra que, para alcançar o sucesso em uma campanha militar, é crucial considerar o terreno como um aliado estratégico. Essas lições também são aplicáveis em muitos outros aspectos da vida, incluindo negócios e competições esportivas. Capítulo 11. Fraqueza e força. Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, discute amplamente a importância de entender as fraquezas e forças, tanto as suas próprias quanto as do inimigo. Abaixo, exploramos como o livro aborda esse aspecto crucial da estratégia. 1. Autoconhecimento. Sun Tzu enfatiza que um líder militar eficaz deve começar por compreender suas próprias fraquezas e forças. Isso envolve uma análise honesta de habilidades, recursos e limitações. 2. Fraquezas ocultas. Ele adverte contra a subestimação das próprias fraquezas. Muitas vezes, as fraquezas estão ocultas ou são subestimadas, o que pode levar a erros graves de julgamento. 3. Máxima exploração das fraquezas inimigas. Ao entender as fraquezas do inimigo, um comandante pode explorá-las ao máximo. Sun Tzu acredita que o objetivo é não apenas vencer o inimigo, mas fazê-lo com o mínimo de esforço e dano possível. 4. Enganar e desorientar. Ele defende a ideia de que a melhor maneira de lidar com um inimigo forte é enganá-lo e desorientá-lo, aproveitando suas fraquezas. Isso exige uma compreensão profunda do inimigo. 5. Flexibilidade. Sun Tzu argumenta que a flexibilidade é uma força, enquanto a rigidez é uma fraqueza. Os comandantes devem adaptar suas estratégias às mudanças nas circunstâncias e ao comportamento do inimigo.
6. Fraquezas do inimigo. Identificar as fraquezas do inimigo é fundamental. Isso pode incluir avaliar sua estratégia, logística, moral, liderança e recursos. Ao explorar essas fraquezas, é possível minar a capacidade do inimigo de resistir. 7. Aproveitar recursos. Sun Tzu enfatiza a importância de aproveitar ao máximo seus próprios recursos e os recursos inimigos capturados. Isso é uma demonstração de força estratégica. 8. Fraquezas humanas. Ele reconhece as fraquezas humanas, como o medo, a ganância e a indecisão, como fatores significativos nas decisões de um inimigo. Explorar essas fraquezas pode ser uma tática eficaz. Em A Arte da Guerra, Sun Tzu destaca que a compreensão cuidadosa das fraquezas e forças, tanto as suas quanto as do inimigo, é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento estratégico. Ele acredita que é possível vencer batalhas sem recorrer à força bruta, usando astúcia e táticas inteligentes. Essa abordagem é valiosa não apenas em contextos militares, mas também em negócios, política e outros aspectos da vida. Compreender as fraquezas e forças é uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos de maneira eficaz e eficiente. Capítulo 12. Planejamento tático. Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, dedica uma considerável parte de seu livro ao planejamento tático. Ele acredita que uma estratégia bem elaborada deve ser implementada por meio de táticas eficazes. Abaixo, exploramos como o livro aborda o planejamento tático. 1. Adaptabilidade tática. Sun Tzu enfatiza a necessidade de ser adaptável nas táticas. Isso significa que as táticas devem ser ajustadas de acordo com as mudanças nas circunstâncias e no comportamento do inimigo. A rigidez nas táticas é vista como uma fraqueza. 2. Enganar o inimigo. Ele defende a ideia de que, muitas vezes, a melhor tática é enganar o inimigo. Isso pode envolver a criação de aparências falsas, ilusões ou a manipulação da informação de forma a confundir o adversário. 3. Posicionamento estratégico. Sun Tzu coloca grande ênfase no posicionamento estratégico das forças. Ele acredita que escolher o local de batalha com sabedoria e explorar o terreno ao máximo pode oferecer uma vantagem significativa. 4. Flexibilidade tática. Ele instrui que as táticas devem ser flexíveis o suficiente para se adaptar a situações imprevistas. Isso significa que os comandantes devem estar preparados para mudar de tática rapidamente se as circunstâncias exigirem. 5. Táticas de combate. O autor discute várias táticas de combate, como emboscadas, cerco, ataque surpresa e retirada estratégica. Ele oferece conselhos sobre quando e como empregar essas táticas para obter a máxima eficácia. 6. Uso inteligente de recursos. Sun Tzu instrui que os recursos, como tropas e suprimentos, devem ser usados de maneira eficaz e econômica. Ele argumenta que desperdiçar recursos é uma forma de fraqueza estratégica. 7. Coordenação tática. Ele enfatiza a importância da coordenação entre as várias unidades em um exército. Uma coordenação eficaz das táticas das diferentes unidades pode levar a uma força coesa e poderosa. 8. Uso de informação. O uso de informações é crucial nas táticas. Isso inclui espionagem, coleta de inteligência e manipulação de informações para enganar o inimigo. Em resumo, Sun Tzu acredita que uma estratégia eficaz deve ser acompanhada de táticas inteligentes. O planejamento tático envolve ser flexível, adaptável e criativo no campo de batalha. Ele enfatiza a importância de usar a mente para superar oponentes e alcançar os objetivos de maneira eficiente. As lições sobre planejamento tático em A Arte da Guerra têm aplicações não apenas no campo de batalha, mas também nos negócios, na política e em muitos aspectos da vida em que a estratégia desempenha um papel fundamental. Capítulo 13. Estratégia de retirada. Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, aborda a estratégia de retirada como um elemento importante em sua obra. Embora a vitória seja o objetivo principal, ele acredita que uma retirada estratégica pode ser uma tática inteligente em certas circunstâncias. Aqui está uma análise mais aprofundada dessa estratégia.
Evitar uma derrota certa. Sun Tzu argumenta que, quando uma derrota é iminente e as chances de vencer são mínimas, é melhor recuar em vez de insistir em uma batalha que resultará em perdas significativas. 2. Preservação de recursos. Uma retirada estratégica permite que um comandante preserve suas tropas, equipamentos e recursos. Isso é crucial para continuar a lutar em um momento mais favorável. 3. Enganar o inimigo. Às vezes, uma retirada pode ser usada como uma manobra enganosa. O inimigo pode acreditar que está ganhando a vantagem, permitindo que você se reagrupe e lance um contra-ataque surpresa. 4. Ganhar tempo. Uma retirada estratégica pode dar tempo para planejar uma estratégia mais eficaz. Isso é particularmente útil quando você está lidando com um inimigo mais poderoso e precisa de tempo para fortalecer suas próprias forças ou aguardar reforços. 5. Escolher o local de confronto. Às vezes, uma retirada é usada para atrair o inimigo para um terreno onde você tem uma vantagem tática. Isso pode resultar em uma batalha mais favorável. 6. Diminuir o moral inimigo. Uma retirada súbita e habilmente executada pode abalar o moral do inimigo, levando-o a acreditar que você está fugindo com medo. Isso pode criar confusão nas fileiras inimigas. 7. Reserva estratégica. Manter uma parte de suas forças como reserva durante uma retirada pode ser uma estratégia eficaz. Essas forças podem ser implantadas para reforçar uma posição-chave ou lançar um contra-ataque. 8. Cautela e avaliação. Sun Tzu enfatiza a importância de avaliar cuidadosamente as condições antes de decidir se retirar. Uma retirada prematura ou desnecessária pode ser prejudicial. 9. Controle emocional. O autor argumenta que os comandantes devem manter o controle emocional durante uma retirada. O pânico ou o desespero podem levar a erros graves. Em resumo, a estratégia de retirada em A Arte da Guerra não é vista como um sinal de fraqueza, mas como uma tática inteligente quando as circunstâncias o exigem. Sun Tzu enfatiza a importância de escolher o momento certo para se retirar, de forma a preservar recursos, ganhar tempo e criar oportunidades estratégicas. A retirada estratégica é uma das muitas ferramentas discutidas no livro que podem ser aplicadas não apenas em contextos militares, mas também em situações comerciais, políticas e pessoais onde o planejamento estratégico desempenha um papel fundamental. O livro A Arte da Guerra é uma obra-prima sobre estratégia que oferece insights intemporais que podem ser aplicados de forma relevante no mundo moderno, além do campo de batalha. Aqui estão alguns dos principais conceitos que podem ser úteis hoje. Planejamento estratégico. Assim como na guerra, o planejamento estratégico é fundamental nos negócios e em muitos aspectos da vida moderna. Ter um plano sólido antes de agir aumenta suas chances de sucesso. Adaptação. Sun Tzu enfatiza a importância de se adaptar às circunstâncias. No mundo em constante mudança de hoje, a capacidade de se ajustar rapidamente é um trunfo valioso. Conhecimento do inimigo, entender seu oponente, seja um concorrente comercial ou um desafio pessoal, é crucial. A análise detalhada ajuda a identificar fraquezas e oportunidades. Liderança eficaz. Os princípios de liderança de Sun Tzu, como inspirar confiança e liderar pelo exemplo, são atemporais. Líderes eficazes são valorizados em qualquer contexto. Moral e disciplina. Manter a moral elevada e a disciplina é fundamental em qualquer empreendimento. Isso se aplica a equipes, empresas e indivíduos. Estratégia ofensiva e defensiva. Sun Tzu discute quando é apropriado ser proativo ou defensivo. Saber quando atacar e quando se proteger é uma habilidade estratégica essencial. Inteligência e informação. Coletar informações precisas é essencial para tomar decisões informadas. No mundo moderno, isso se traduz em pesquisa de mercado, análise de dados e inteligência competitiva. Energia e tempo. Gerenciar recursos, como tempo e energia, é crucial. Identificar onde alocar esses recursos de forma eficiente é uma lição valiosa. Resiliência. Sun Tzu reconhece que conflitos e desafios são inevitáveis. Desenvolver resiliência para enfrentar adversidades é uma qualidade valiosa na vida pessoal e profissional.
Estratégia de retirada. Saber quando recuar estrategicamente é tão importante quanto avançar. Às vezes, uma pausa ou uma mudança de direção é necessária para vencer a longo prazo. A arte da guerra oferece princípios universais de estratégia e liderança que podem ser aplicados em várias áreas da vida moderna, como negócios, política, relacionamentos e autodesenvolvimento. Os conceitos de planejamento, adaptação, conhecimento do ambiente, liderança, disciplina e resiliência são particularmente relevantes e valiosos para o sucesso no mundo atual, onde a competição e os desafios estão sempre presentes. Portanto, este livro continua sendo uma fonte rica de sabedoria estratégica. Se esse resumo do livro A Arte da Guerra foi útil para você, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigado.